Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, nós vamos agora para mais uma aula, tá? Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre ângulos. Vamos encerrar o livro 2 de vocês, tá? É o capítulo 4 do livro 2, tá bom? Então, nós vamos abrir o livro lá no início do capítulo, olha só. Deixa eu compartilhar essa tela aqui com vocês. Vamos lá. Pronto. Olha só. No caderno 2, certo? No capítulo 4, nós falamos sobre ângulos, certo? Nós vamos ver conceito, vamos ver outras relações e vamos ver também os pares de ângulos, né, que se relacionam entre si. Então, vamos lá, abram um livro de vocês, vão folheando de acordo com o que eu for explicando para vocês, vão folheando aí, que vocês vão encontrar lá na página 84, tá? O conceito de ângulo. Então, vamos entender o que é um ângulo. Então, chama-se de ângulo a união de duas semirretas de mesma origem. O ponto O é o vértice do ângulo. As semirretas OA e OB são os ângulos. Vejam, aqui, olha, origem, o vértice. Partindo daqui, a semirreta que parte daqui para cá é a semirreta OA. A semirreta que parte daqui para cá são as semirretas OB, e essas duas semirretas são chamadas de lados, tá bom? Na figura ao lado, não se pode representar um ângulo apenas pela letra do vértice, pois o ponto O é o vértice de três ângulos, AOB, AOC e BOC. Veja. AOB, AOC, BOC. Seguindo adiante aqui, nós teremos esse instrumento aqui é o instrumento usado para medir ângulos. Ele é chamado, gente, a representação dele aqui, ó, é toda em graus, certo? E a gente mede essa abertura aqui em graus, certo? Vamos lá. Ó, ampliação aqui para que vocês tomem conhecimento melhor. Tomamos uma das partes, uma das 360 partes da circunferência, unimos suas extremidades ao centro e temos a representação de um ângulo de 1 grau, ok? Vamos lá, continuando. A medida de um ângulo. O grau não é medida de comprimento, e sim uma unidade de abertura do ângulo central. Vejam aqui esse ângulo aqui representa o ângulo central de que a gente está falando aqui em cima. Então, coincide com o centro de uma circunferência, tá aqui, ó. Portanto, dois arcos de comprimento diferentes podem ter a mesma medida em graus. Veja, esse ângulo, ele é a medida esse vértice aqui, ó, é a medida desse ângulo e também a medida desse ângulo, tá certo? Que vale 40 graus. Continuando, nós vamos ali na página. Deixa eu avançar aqui, deixa eu dar uma avançada aqui. Pronto. Lá na página. Deixa eu ver onde é que está essa representação. Na página 89 do Ético, tem essa simulação aí da classificação de ângulos, ó. Temos a representação aqui, um homem, né? Representando o ângulo agudo, e o ângulo agudo é aquele que mede menos de 90 graus. Temos também o ângulo reto, certo? É aquele que mede exatamente 90 graus. E temos também, gente, a representação do ângulo obtuso, que é o que mede mais de 90 graus e menos de 180. O ângulo que mede 180 graus, ele é chamado de ângulo raso, certo? Que é o ângulo de meia volta.
certo? Vamos entender o que é os submúltiplos do grau, certo? Isso está lá na página 90 do livro de vocês. Então, temos dois submúltiplos. Temos o minuto do grau, certo? Ou seja, o minuto do grau, o minuto de grau, cujo símbolo é um tracinho assim, ó, tipo uma vírgula lá em cima, é a medida de um ângulo central equivalente à 60ª parte do grau. Isto é, 1 minuto de grau é igual a 1 grau dividido por 60. Segundo do grau. O segundo do grau, cujos símbolos são dois tracinhos assim, ó, como se fosse duas vírgulas lá em cima. É a medida de um ângulo central equivalente à 60ª parte do minuto do grau. Isto é, 1 segundo do grau é igual a 1 minuto do grau dividido por 60. E nós representamos assim, ó. Quando o grau, transformando em minutos, fica assim, olha. 1 minuto sendo transformado em graus, fica assim, ok? Continuando. Pares de ângulos notáveis. Pares de ângulos notáveis está lá na página 93 do livro de vocês, ok? Fala assim, ó, os pares de ângulos das figuras a seguir têm uma particularidade interessante. A soma de suas medidas resulta em 90 graus. Olha só. Vejam bem, todos esses, se eu somar aqui, ó, todos eles vai dar 90 graus, certo? Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90 graus, esses ângulos são chamados complementares. Guardem esse conceito, tá? Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90 graus, esses ângulos são chamados complementares. Oxe, cadê? Pronto. Então, vamos avançar aqui, ó. Outros exemplos, olha, 85 graus e 5 graus, vai dar 90 graus, né? 46 graus e 30 minutos e 43 graus e 30 minutos também vai dar 90 graus. E assim, sucessivamente, ok? Outra situação, gente, é quando a soma das medidas dos ângulos é igual a 180 graus. Esses ângulos são chamados suplementares. Então, quando eles são complementares, a soma das suas medidas dá 90 graus. Quando eles são suplementares, a soma das suas medidas vai dar 180 graus, ok? Vamos avançar aqui um pouco. Uma das propriedades, isso aqui, gente, está lá na página 95, tá bom? Uma das propriedades de um polígono é a capacidade ou não de pavimentar o plano. Tal propriedade é diretamente ligada a seus ângulos internos e externos. Falemos mais disso no primeiro caderno do próximo ano, tá bom? Então, a relação entre ângulo interno e ângulo externo, nós vamos conversar também sobre isso, mas vamos lá, ó. Ângulos de um polígono. Presta atenção, ó. Esse A aí significa ângulo interno, este AE significa ângulo externo. Sempre que apoiamos um polígono sobre uma linha, o chão, por exemplo, formamos um outro ângulo. Veja, aqui é o ângulo interno e aqui é o ângulo externo. Lembrando que a soma desses dois ângulos vai dar 180 graus, porque percebam que a continuidade desse lado do triângulo, ele representa um ângulo raso, ó, certo? Esse mesmo estudo pode ser feito com todos os lados de qualquer polígono. Veja, os ângulos externos de um polígono são formados entre o prolongamento de um lado e o lado seguinte do polígono. Esse procedimento pode ser feito no sentido horário ou no sentido anti-horário. Em cada vértice, o ângulo externo sempre forma com um ângulo interno um ângulo de 80 graus. Veja, esse com esse 180 graus, esse com esse aqui 180 graus, esses dois aqui 180 graus, e assim
sucessivamente. Veja, em cada vértice de um polígono, o ângulo interno e o ângulo externo são sempre suplementares, tá bom? Ângulos consecutivos. Esses aqui são bem fáceis de entender. Veja bem. A figura mostra-nos 3 ângulos. O ângulo AOB, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. AOB, o ângulo AOC e o ângulo BOC. O vértice O é comum aos 3 ângulos. Se tomarmos os ângulos AOB e AOC, podemos observar que eles têm um lado OA em comum, certo? Os ângulos AOB e BOC também têm um lado comum, que é o lado OB. Os ângulos AOC e BOC têm o lado OC em comum. Então, vamos conceituar. 2 ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um lado em comum. Agora, vamos para os ângulos adjacentes. Percebam, o vértice aqui, o O, é comum aos 3 ângulos. Aos ângulos AOB, aos ângulos AOC e aos ângulos AOB. Desculpa. Vamos lá. Lembre-se de que os ângulos AOB e o ângulo BOC representados são consecutivos, pois possuem o mesmo vértice e o lado OB em comum. Mas vamos entender como é que são ângulos adjacentes. Olha, consideremos agora um ponto P qualquer pertencente à região interna do ângulo AOB. Veja aqui o ponto P, ó. Pronto. Veja o que é que nós vamos fazer. Repare que o ponto P não pertence à região interna do ângulo BOC. Admita agora um ponto Q qualquer pertencente à região interna do ângulo BOC. Veja, note que o ponto Q não pertence à região interna do ângulo AOB. Olha, aqui não está pertencendo a essa região. Assim, podemos afirmar que os ângulos AOB e BOC são ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum. Então, conceituando ângulos adjacentes, nós vamos dizer o seguinte: quando 2 ângulos consecutivos não possuem pontos internos comuns, são chamados de ângulos adjacentes. Pronto. Falamos de ângulos consecutivos e falamos de ângulos adjacentes, certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora, certo? Para o Tira Dúvidas, para ver se a gente fixa esse conteúdo melhor, tá bom? Para ver se a gente fixa esse conteúdo melhor. Esse conteúdo, gente, não é complicado, vocês vão tirar de letra, certo? Vamos lembrar, vamos recordar o que a gente falou. Nós falamos dos ângulos, que eles podem ser medidos em graus, minutos e segundos. Eles podem ser classificados de acordo com a sua abertura em ângulos agudo, reto e obtuso. Também temos o ângulo raso, que é o ângulo que mede 180 graus. Falamos também que os ângulos podem ser complementares e suplementares, certo? De acordo com a soma dos seus ângulos, das suas aberturas. Também falamos quanto à posição dos ângulos, certo? Que eles podem ser consecutivos e adjacentes, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos rever esse vídeo e vamos tirar as dúvidas, ok? Um abraço para vocês e até daqui a pouco.